Cheguei, Brasil. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Deus tem uma bênção para você. Eu venho aqui em nome de Jesus trazer uma mensagem da parte de Deus para a sua vida. As coisas não estão fáceis para ninguém. E o mundo hoje passa por grandes mudanças, grandes transformações, mudanças na natureza, na sociedade. Dizem que é o aquecimento global. Mas, segundo a Bíblia, haveriam sinais. Aí Mateus 24 fala, né? Sobre os sinais. Sinais do fim dos tempos. O princípio das dores. Ainda não é o fim. Mas haverão sinais. E nós cristãos precisamos estar atentos aos sinais da parte de Deus. O que Deus quer falar conosco, através das mudanças sociais, do comportamento humano. O que Deus fala conosco, através da natureza, das mudanças meteorológicas, ou das catástrofes naturais. O que quer dizer tudo isso? Quer dizer que o fim se aproxima. O fim de um ciclo. Glória a Deus. O princípio das dores. E em breve Jesus voltará na segunda vinda. E ele virá como leão da tribo de Judá. Você está preparado? Tá não? Desperta tu que dormes. Se prepara. Então nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos tempos de grandes mudanças comportamentais. Em que o ser humano já não é mais tão amável uns com os outros. Que também é um sinal dos tempos do fim. Que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É muita iniquidade, meus irmãos. É muito pecado. E o pecado entrou dentro das igrejas. A iniquidade entrou dentro das igrejas. A maldade entrou dentro das igrejas. Há pouco tempo, nós vimos aí um pastor da internet falando que ia juntar um grupo de pessoas para expulsar moradores de ruas da sua cidade. E chegando ao ponto de ameaçá-los com armas e até tirar a vida dos pobres coitados. Se diz pastor um homem desse. Então nós observamos que a iniquidade entrou dentro das igrejas. A iniquidade mudou o comportamento humano. Entrou dentro do coração do homem. Isso é uma coisa nova? Não. Maldade sempre existiu. Gente ruim sempre existiu. Porém, agora nesse tempo, nos tempos do fim, que é um sinal, né, profético, eles se multiplicaram. E andam por aí nas ruas com bandeiras de Israel, de Estados Unidos, gritando: Deus, pátria, família! Esse movimento é um movimento maldito. O movimento do capeta, que canalizou o ódio, que conseguiu canalizar o ódio das pessoas e lucrar com isso, transformando a misoginia, o racismo, o ódio a imigrantes, transformando tudo isso numa ferramenta de poder, num movimento político a fim de lucrar. E eles se mobilizam em redes sociais. Eles monetizam os seus canais de comunicação. E monetizam, capitalizam o ódio. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Glória a Deus.
Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Ele tem a imagem divina, biotipo, se parece com Deus. E tem a sua semelhança na sua forma de ação, sua forma de sentir emoções. Os animais são seres viventes, mas eles não conseguem se comunicar. Eles não são dotados de razão ou até certas emoções que os seres humanos têm. Então você observa que o ser humano, na criação, ele se difere dos outros seres. E por isso, por ser imagem e semelhança de Deus, deve ser respeitado. Respeitar, amar a imagem divina, a semelhança divina. E o amor de Deus, ele se manifesta através do ser humano. E é através do ser humano que Deus se expressa na terra. Também, né? Deus se expressa através da natureza e de várias outras formas. Mas Deus também, ele fala, ele se expressa através do ser humano. Sem palavras, apenas com atitudes, você pode transmitir a sua mensagem. Tratar alguém com igualdade, com fraternidade. Promover a liberdade. Com suas atitudes. E você vai expressar o amor de Deus apenas com atitudes, sem precisar falar nada. E você também pode trazer a mensagem divina através de palavras. Deus vai falar através de você. Deus vai te usar para se comunicar com o homem. E as pessoas até perdem a sensibilidade, a capacidade de se comunicar com Deus. Como? Quando para de orar, quando para de sentir a presença de Deus, sentir o amor de Deus, de se expressar através do amor. E o homem perde essa capacidade. Porém, Deus, ele vai se manifestar através de você. E o adversário também vai. Com atitudes ruins, com preconceito, com maldade, com violência, com ódio, com manipulações mentais. Da mesma forma que Deus se comunica através de você, da mesma forma que Deus se manifesta através da sua vida, o adversário de nossas almas também usa pessoas para se manifestar. Também se manifesta de várias formas, né? As pessoas, às vezes, eles veem vultos, ouvem vozes, vê lá uma cadeira se mexendo. O diabo tentando falar alguma coisa para você, o adversário. Eu não vou entrar nesse pormenor aí, não. Tem muito, como dizia William Shakespeare, há mais mistérios entre o céu e a terra do que se possa supor a nossa vã filosofia. Bom, então o que eu quero trazer para você neste momento é que você pode escolher ou ser um instrumento de Deus, ser um canal, ser um instrumento de canalização da bondade divina, ou ser um instrumento do adversário, do mal. A opção é sua. Aleluia. Bom, então nós vemos que o homem, ele tem a imagem e semelhança de Deus. E, portanto, merece ser respeitado.
a divindade de Deus, a divindade merece respeito. E nós somos diferentes dos outros seres da criação. Gálatas 3, 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ser um em Cristo Jesus. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Esta palavra nos fala de um coletivo, todos vós sois um em Cristo Jesus. O que significa isso? Um só povo, uma só voz. Existe um povo na terra, o povo de Deus. Eu não vou falar das variadas religiões, mas vou falar que existe um povo de Deus. Aqueles que são a expressão do amor de Deus. Aqueles que manifestam o amor e se comunicam através do amor, com atitudes, com palavras. Alguém vai olhar para você e vai dizer, esse homem aí, essa mulher, é realmente uma pessoa boa. Merece ser honrado, merece ser amado. Então, existe um povo. E este povo, ele está por aí espalhado em várias nações. Não há judeu, não há grego. Nós falamos então de pessoas estrangeiras. E hoje, infelizmente, no momento atual em que o mundo se encontra, ou o momento da história em que nós atravessamos, o ódio por pessoas estrangeiras, por imigrantes, ele se multiplicou. Não é só nos Estados Unidos da América, não. É na Europa, é no Japão, né? Em todos os lugares. Na Europa, no Oriente, no Ocidente. Você vê lá Israel querendo acabar com o povo palestino, porque quer o território dos palestinos. Então você vê que a falta de amor na humanidade hoje, ela se multiplicou por aumentar a iniquidade. O amor de muitos se esfriou. É um sinal profético. E são momentos em que a palavra de Deus precisa ser lembrada. Momento em que as pessoas se entregaram totalmente à expressão de Satanás. Se entregaram totalmente a fazer a obra do adversário para destruir pessoas. Bom, não há judeu, não há grego. O imigrante, o estrangeiro, ele é um ser humano. E ele é criado à imagem e à semelhança de Deus. Logo, então, merece respeito, merece ter dignidade. Ah, mas são questões políticas. Eles invadem o nosso país e tomam o nosso emprego, roubam o nosso dinheiro e levam para o seu país de origem. Imigrantes não são nem seres humanos. Imigrantes merecem ser desumanizados, serem tratados como animais, colocados em casas de detenção nos Estados Unidos, centros de detenção. Mulheres, crianças sendo expostas, sendo agredidas publicamente. Então a gente observa que vivemos um tempo em que a dignidade humana, a desumanização do ser humano se tornou natural, se tornou normal para muitos. Mas eu vejo aqui a palavra de Deus falando, não há judeu, não há grego. Não importa se ele é estrangeiro. Vós sois um povo, o povo de Deus. É lógico que nem todo mundo é do bem, né? É lógico que nem todo mundo é povo de Deus. Você vai encontrar muita gente ruim pelo meio do caminho por aí. E nem por isso você pode desanimar.
deixar de acreditar que liberdade, igualdade e fraternidade, deixar de acreditar que estes princípios tão nobres, eles existem. Não pare de acreditar. Não desista de ser uma pessoa boa. Não desista, não se entregue ao ódio como muitos já se entregaram e já perderam a sua humanidade. Desumanizando outras pessoas também, tratando todos como animais. E no final, todos são semelhantes a animais, porque perderam a sua humanidade e andam por aí desumanizando seres humanos. Envergonhando publicamente, tratando mães de família, pais de família, trabalhadores americanos como animais. A América, os Estados Unidos, deixou há muito de ser uma democracia para ser uma ditadura, um autoritarismo de extrema direita. E você não precisa desistir do amor ao próximo só porque algumas pessoas resolveram naturalizar a desumanização de seres humanos. Glória a Deus. Livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 30 e 31. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Amar a Deus, ser a expressão do amor de Deus, e amar o próximo como a ti mesmo. Da forma que você se ama. Infelizmente tem gente que nem se ama, né? Mas se você se ama, você vai querer destruir a sua própria vida? Não vai. Como a si mesmo, você precisa amar o seu próximo. Ter empatia ou se colocar no lugar do outro. E um tempo de tanto ódio, em que grupos extremistas que se intitulam cristãos e gritam Deus, pátria, família, que pegam mães de família, pai de família e envergonham publicamente, batendo, algemando, levando para centros de detenção como nos Estados Unidos, e se dizem cristão, um satanás desse. Nós vivemos um tempo muito difícil, meus irmãos, em que a palavra de Deus já fala: aumentará a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. É um sinal profético do tempo do fim. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, se colocar no lugar do outro, ter empatia pelo seu semelhante. É da parte de Deus, e faça um esforço para ser diferente. E não deixe de acreditar no amor de Deus. Não deixe de acreditar no cristianismo. Não deixe de acreditar nos princípios cristãos. Porque é através de você que Deus quer expressar o amor ou se comunicar com toda a humanidade. É através da sua vida. E Ele vai te usar, e Ele quer te usar, independentemente de qualquer coisa. Independentemente de qualquer situação ou circunstância. É você que Deus quer usar. E se você der lugar, Deus vai falar através de você. Amém? Deus te abençoe.